Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Qual é o boneco mais icônico do cinema? Se você não pensou no Chuck, você pensou errado. Você até pode falar, mas tem o Woody, tem o Buzz, mas não, esses aí são brinquedos. Boneco, quando você pensa em boneco, é Chuck. Você entendeu, velho? O Chuck é uma lenda do cinema e ele conseguiu transcender os filmes e chegar até a cultura pop. Mas vou dizer uma coisa, até as lendas tem seu fim. E hoje nós veremos aqui na última parte da saga Chuck, aquele que é, até então pelo menos, o fim desse personagem. Oi? Apague as luzes do seu quarto e prepare-se para se despedir de Charles Lee Ray na 7ª parte da saga Chuck aqui no canal Piuí. A gente vai falar sobre o brinquedo assassino, mas para de brincadeira, tá? Deixa um like no vídeo agora mesmo. O boneco Chuck é um clássico entre os amantes do terror, porque ele tem esse visual muito chamativo, porque ele tem uma característica pessoal dele de ser muito ácido, sarcástico, dele fazer piada o tempo inteiro, mas em certo momento, quando a franquia não estava tão bem assim, o pessoal decidiu fazer algo diferente. Deixa esse negócio de uma pessoa que entra no corpo do boneco e coloca inteligência artificial. Agora ele é um robô. The Bluetooth device is ready to pair. E os motivos para não ter dado certo são vários. O personagem perdeu a personalidade dele, seu visual foi alterado e principalmente quem já estudou na Alura percebeu que bastava um pouquinho de conhecimento que aquilo ali jamais aconteceria. É verdade. Isso porque na Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil, você aprende a realmente como lidar com a inteligência artificial. E não essa inteligência artificial de filme, inventada. Coisa de verdade. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Até porque a inteligência artificial é uma tendência de mercado e na Alura você encontra não somente ela, mas outras tendências. E se você tiver conhecimento, pode ter certeza que você vai dar um belo de um upgrade no seu currículo. Até porque o sistema da Alura é diferenciado. Com apenas uma matrícula você tem acesso a todo o catálogo de cursos deles. Então você pode realmente virar um viciado em aprender. Faz um curso, depois faz outro, depois faz outro e só vai acumulando diploma. Só que tem uma parada, amigo. Como tem muita coisa para aprender, e é muita coisa mesmo, uma hora você se sente perdido. É comentar num catálogo de streaming e procurar um filme ou série. Tem uma hora que você não sabe o que fazer. É aí que entra a Alure, a inteligência artificial da Alura que vai te ajudar a escolher os melhores cursos, vai te ajudar com dúvidas, vai corrigir seus exercícios e vai facilitar a sua vida e o seu aprendizado. E para facilitar a vida de verdade, é só ir no link na descrição ou no comentário fixado que você vai acessar a Alura pelo nosso link que te dá 15% de desconto. Então, se você tem interesse em se aprimorar na sua área de conhecimento e saber mais sobre inteligência artificial ou até mesmo em mudar a sua área de atuação, quer programar um próprio Chuck para você? Por que não? Não perca tempo, acesse o link que está aqui na descrição e conheça a Alura. No vídeo anterior, a gente viu a 2ª temporada de Chuck, onde a gente vê que o Devon, a Lexi e o querido Jake foram acusados de ter matado o irmão adotivo do Jake. Coisa que, na verdade, quem fez foi o Chuck, é óbvio. Nesse reformatório, diversas variantes do Chuck apareceram, como o maravilhoso Chuck careca, o Chuck bombado e ainda aquele Chuck que foi submetido a uma lavagem cerebral e acabou se tornando o Chuck bonzinho, o Chuck que só queria fazer o bem. Oi, eu sou o Chuck. Quer brincar? Após altas confusões que rolaram nesse local, eles finalmente chegam ao momento onde tem o espírito do Charles Lee Ray dentro da Nika. E eles querem tirar da Nika para acabar com esse mal. Só que ele acaba entrando em um novo boneco e escapa dali. No fim da temporada, que se passa meses após essa fuga do Chuck, os jovens estão curtindo o Natal de boas na casa da Lexi, até que o Chuck, Charles Lee Ray, aparece lá, mata a mãe da garota e ali rola o grande plot twist da temporada, que é o fato de ele estar acompanhado da Caroline, a irmã da Lexi. E eu enganei você. Eu enganei todo mundo. Garota esperta. No final, eles escapam junto com a Tiffany, que acaba sendo traída pelo Chuck.
Lançada em 2024, a terceira temporada de Chuck continua todos esses acontecimentos e mostra o seguinte: felizmente, a Tiffany foi capturada pela polícia e agora vai pro Chilindró. Enquanto isso, Chuck consegue escapar com a Caroline, tá prestes a ser abordada pela Nika e assim vai parar os dois. Porém, a Nika é parada por uma coisa que ela não consegue contornar: uma escada. Precisamos pensar em acessibilidade. O Chuck e a jovem Caroline se aproveitam disso, escapam dali e pegam um táxi. E ali rola já a primeira morte dessa temporada, que é o Chuck pegando um guarda-chuva, enfiando na goela do taxista e abrindo ele dentro do corpo do taxista. O guarda-chuva feito de adamantium, né? Esse guarda-chuva é brabo, porque eu vou te dizer, 90% dos guarda-chuva tu sai num dia de vento e ele vira do avesso e tu vive aquela situação desgraçada na rua, todo mundo começa a te olhar e tal. Tu não começa a se proteger da chuva, tu começa a catar ela, né? Porque ele vira um grande balde. É bizarro. E esse guarda-chuva é tão forte que ele consegue rasgar uma pessoa. E se você gosta de gore, gosta de violência e tal, novamente você não vai se decepcionar. Aqui é tudo muito bem feito. Esses bonecos têm expressões faciais muito realistas. Às vezes tu não sabe nem quando é que mudou do ator pro boneco. E vale ressaltar que nessa temporada aqui é o auge desses bonecos na história dessa franquia. Realmente eles chegaram no ponto de ser muito bem feitos, funciona, a movimentação labial, as movimentações do corpo, porque ao longo dessa franquia inteira teve momentos em que claramente era um boneco meio tosco andando, meio torto assim, mas aqui ele já chegou num nível que, ó, tá uma delícia. Mas eu quero dizer, os bonecos das pessoas mortas também é bom, tá ligado? Tipo, quando uma pessoa acaba de morrer porque ela explodiu e aí eles têm que trocar a pessoa pra um boneco pra não explodir uma pessoa, que não vai pegar bem, né? Explodir um ator. Cara, às vezes tu não consegue ver que mudou, sabe? É realmente bem feito, cara. Muito bem feito, cara. Muito bem feito. E assim, o Chuck gosta da Caroline, mas ele gosta ainda mais de si mesmo. Então ele tem a teoria de que mais hora, menos hora, vai dar ruim pra ele. Isso porque ele percebe que está envelhecendo. O cabelo começa a cair, as rugas começam a aparecer. A pipa já não sobe mais como subia. Tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais. Então ele pega o Voodoo para Idiotas, ou Voodoo para Leigos, o livro que ensina Voodoo pra gente que não entende muito bem, e começa a ler uma parte onde vai ajudar ele a trocar de corpo. E ele vai lá pra menininha Caroline e começa a fazer o AD do Edambala, Give Me the Power, a Bag of You, só que não tem resposta. Bom dia. E a Caroline acorda e fala: olha, meu amigão, não vai mais dar pra ti não, tá? Você vai ter que ir pra um médico. Se o hospedeiro tá envelhecendo, é melhor que ele vá ao médico. Dá pra notar a idade? E aí rola uma das cenas mais divertidas, talvez, dessa temporada, que seja o Chuck indo até um médico que, além de entender de medicina convencional, também é um adepto do ocultismo e de Dambala. E aí tá lá o Chuck sentado na maca com uma roupinha de hospital e o médico então fala pra ele que o Chuck foi corrompido pela energia cristã. Durante aquele exorcismo que deu errado lá na temporada anterior, ele acabou sendo afetado por essa energia e aí Dambala percebeu que o Chuck já não era mais o mesmo, ele se sentiu traído. Dambala abandonou o Senhor. Sem ele, você não tem poder. Esse é o seu último hospedeiro. E aí o Chuck se preocupa e pensa: então quer dizer que não tenho o que fazer? Eu não tenho como voltar? E o médico fala: não tem como voltar, você vai perecer nesse corpinho e vai morrer. Então o Chuck fala: não tem nada que eu possa fazer. Aí o médico fala: olha, se você impressionar o Dambala fazendo sacrifícios grandiosos para ele, talvez você consiga convencê-lo. E ele menciona assim, ó, Dambala gosta de lugares malignos. E aí o Chuck logo pensa, pum, vou matar uma galera então na casa de Amityville. E aí a gente tem uma sequência em que ele vai até lá, mata uma galera em uma das residências assustadoras mais famosas do mundo. E isso não resulta em absolutamente nada. Dambala não dá mais bola pro Chuck. Ô, desgraça! Sem saber o que fazer, como impressionar o Dambala, Caroline e Chuck vão até a Casa Branca. E na Casa Branca, o Chuck fala: olha, poucas pessoas morreram dentro das dependências da Casa Branca, mas as pessoas que lá moravam, e principalmente os presidentes que residiam ali, já tomaram decisões muito grandes que mataram a vida de milhares, milhões. Milhões já morreram por causa das decisões tomadas dentro daquelas paredes. Eu tô sentindo...
Só que tem um problema: como entrar na Casa Branca. Aqui o Chuck faz um plano e felizmente ele é ajudado pelo roteiro, já que a família presidencial ali, eles têm um drama, eles perderam um filho e tudo mais. Então quando eles estão indo ao túmulo visitar o falecido Joseph, lá está o Chuck sentadinho no túmulo ao lado, para que o filho mais jovem do presidente, o Henry, veja ele. E aí não tem como não se encantar por um boneco ruivo do tamanho de um anão, né? Na hora o garoto leva para casa. Até porque o boneco Chuck fala o seguinte: meu nome é Joseph, sou seu amigo até o fim. Ele trabalha na mente, cara. Oi, eu sou o Joseph, seu amigo até o fim. Oba! No local, o Chuck, ou Joseph, começa a se entranhar e começa a manipular o pequeno Henry. Mas uma coisa muito importante a ser dita é que o Henry, ele é filho do presidente dos Estados Unidos. Exatamente, James Collins. O grande James. Um dos grandes presidentes aí da história dos americanos. Sim, primo do Phil também, Phil Collins, né? Você por acaso estudou a história? E que aqui é interpretado pelo Devon Sawa, que novamente voltou para a terceira temporada, e eu acho que nessa altura do campeonato ele fez um concurso público e tem estabilidade, né? Porque o personagem dele sempre morre, mas ele sempre volta. Outra vez? E vou dizer, não é só com ele que acontece isso, porque a primeira dama, a Charlotte, é interpretada pela mesma atriz que fez a irmã Ruth na temporada anterior. Ela é uma camaleoa. E pra fechar ainda tem o Grant, que é um adolescente paia, que fica no TikTok e é um porre. O adolescente não deveria existir. Na Casa Branca, o Chuck sabe que não pode perder tempo, porque ele está envelhecendo muito rápido. Então ele tem que começar a matança de uma vez e ele inicia pelo segurança Ted, que toma pipoco no coco e tem seus miolos esparramados pela parede. O caso vai parar na televisão e acaba chamando a atenção do Jake, do Devil May Cry, e também da Lexi, que vê esse caso e pensam: oh meu Deus, tem dedo de Chuck aqui. Mas na verdade eles só confirmam isso porque o Chuck começa a mandar mensagem pros jovens, né? Falando: eu tô vivo, tem que ter série, vem me pegar. Chuck, saudade de mim, seus merdas? É, muita saudade. Eles também veem ali de relance na reportagem um boneco de cabelo ruivo. E aí me desculpa, mas boneco de cabelo ruivo é um só, né? Ainda mais se for do tamanho de um anão. Fofão? Fofão é muito grande. Chuck. A Casa Branca? O Chuck? E para entrar na mansão mais braba do mundo, tirando a mansão do Gustavo Lima, eles têm que fazer um plano muito legal, que é o seguinte: a Alex vai mandar mensagens para o Grant, tentando puxar o saco dele, puxar ali o interesse dele, para eles poderem serem convidados para visitar, entendeu? E vou dizer uma coisa, a menina deve ter mandado até pack de pé pra esse garoto, porque ela envia uma mensagem no Insta e no dia seguinte eles já estão ali se encontrando num restaurante e o moleque convida os três para uma festa de Halloween que vai acontecer na Casa Branca. Essa menina é boa de papo, tá? Vou te dizer. Você já foi na Casa Branca? Manja demais, cê é louco. Essa temporada tinha algumas preocupações, mas no topo delas com certeza estava o desenvolvimento de Jake e Devil May Cry, que vão ficar o tempo inteiro se pegando e falando de sexo e não sei o que lá. Eles ficam muito, mas muito tempo nessas cenas. Eles têm todo um drama envolvendo ali a primeira fritada de bife dos dois, entendeu? Um nervosismo que é normal quando você tá na idade e tudo mais, mas vou dizer uma coisa, o Don Mancini deve ter se realizado escrevendo isso aqui e conseguindo trazer pra série. Mas pra você que assiste, o casal que sempre foi chato, ele não tá 1% melhor aqui nessa temporada. E dessa vez, eles têm muito mais tempo de tela. Vocês são um casal sem sal. E eu vou dizer, nenhum ator ali evolui, tá? Se o Devon já era fraquinho antes, o Jake é pior. A que se salva mesmo, acho que é a Alex, né? Ela manda bem, ela tá sempre na mesma, mas assim... Cara, nessa altura do campeonato, ou você curte esse trio de adolescentes, ou a série meio que acaba pra você, tá ligado? Porque é difícil, não é como se eles aparecessem lá de vez em quando. É o tempo inteiro, né? É verdade. Entre uma quase fritadinha de bife e outra, esses adolescentes acabam dando com a língua nos dentes e entregam para a tutora deles, a professora ali, que eles estão com um plano de invadir a Casa Branca para tentar pegar o Chuck. E aí ela, como uma adulta, faz o que qualquer adulto faria. Manda essas crianças de merda ir estudar e acabou essa história. Não. É óbvio que não, ela liga pra mãe do Grant, ela liga pra primeira dama pra falar assim, ó, os meus filhos vão ser muito bons amigos do seu filho. Ô, você não faz ideia, pode deixar o menino com eles que é só gente boa. Meus filhos, eles são tranquilos, eles só se envolvem em assassinato, pensam o tempo inteiro em transar e usar droga. Gente do melhor gabarito. Você pode confiar nessas pessoas. O que é engraçado é que antes dela fazer isso, eles perguntam, podemos ir? E ela fala, não, vocês não podem. E eles falam assim, mas a gente tem que ir. E ela fala, tá.
só se for junto. E eles, sendo que esses 3 adolescentes já passaram por situações onde todos em volta deles morreram. Todos! E eles estão indo novamente para uma situação dessa. Será que eles não sabiam o que ia acontecer com essa mulher? Calma que ninguém sabe. O que será que vai rolar com a professora? Morreu. Acabou. O que a professora tutora não sabia é que o Chuck tá com pressa, ele tá na vibe de matança, entendeu? Então lá na Casa Branca ele mata a secretária do presidente, corta a cabeça dela fora e tudo mais, e quando a professora aparece lá, ele pega ela desprevenida e consegue sufocar a mulher usando uma bandeira dos Estados Unidos. Não dava pra resistir à tentação de deixar aqueles moleques órfãos. E aí aparece um tal cara da CIA, Warren Price, que supostamente é o cara que vai meio que lidar com essa situação, vai controlar tudo isso aí e vai descobrir quem é que tá causando esses assassinatos. Mas o Warren Price não faz ideia de que é o Chuck e tudo que ele faz aqui é atrapalhar, né? A bandeira foi a arma do crime. O quê? Sabe que o governo americano vai continuar escondendo os crimes dele. Olha aqui, rapaz, você tá ficando muito burro, hein? Inclusive, ele pratica a coerção com a mulher do presidente. Porque ele chega pra ela e fala, olha, eu tenho fotos aqui do presidente num casinho que ele teve. Se você não me obedecer, se você não fazer o que eu tô mandando, eu vou revelar tudo. E por que que ele quer isso? O que que Warren Price quer? É uma das perguntas que a gente faz quando assiste a série. Mas que a gente não vai ter a resposta. Isso é inútil. Enquanto isso, Tiffany foi condenada à morte, afinal ela matou mais que o Pedrinho Matador, foi enviada até uma penitenciária do Texas e lá tem a tal pena de morte. Então ela vai ser executada, então a gente vai ter finalmente, obrigado, o fim dessa personagem, né? Glória a Deus. Provavelmente, mas assim que ela chega na cadeia, a gente já percebe que a mulher é influente, porque lá ela é tratada como uma celebridade. E mais, ela consegue alguns bonequinhos de voodoo que ela começa a utilizar para manipular os guardas do local. Então ela tá no corredor, ela tá na fila da morte, mas ela tá tentando sair dali. Você não sabe que cigarro mata? E também aqui tem alguns momentos para participações especiais de pessoas que você não conhece, com cenas que você não se importa, que deve ser coisa de americano. Aparece a Ana Maria Braga dos Estados Unidos, eu acho, para fazer uma receita e daí a pouco ela morre. Isso era pra ser alguma coisa. Que insuportável isso, né, cara? Ah, isso tá ficando chato, hein? A essa altura do campeonato já passou muito da hora da Tiffany sair dessa série, porque realmente eles não conseguiram fazer mais nada com essa personagem. Ela já ficou escanteada na temporada anterior, lá naquele arco da casa dela, que era uma porcaria, e nesse aqui também ela vem pra quebrar o ritmo das coisas. A série tá indo pra um caminho, vamos fazer uma pausa e mostrar a Tiffany na prisão. E é muito curioso isso, né? Porque eles se preocuparam em desenvolver melhor os adolescentes e o Chuck. Só que aí, pra isso, eles acabaram esquecendo de outros personagens. A Tiffany tá aqui, mas Glenn e Glenda não estão aqui, são completamente esquecidos. O Andy Barclay, ele aparece aqui em uma cena, que é o momento em que o Chuck mata ele. Só que aí era tudo um sonho, e acabou aqui a participação do Andy na temporada inteira. Se por um lado é bom que eles cortam essas arestas, tipo de Andy, de Glenn e Glenda, porque aparentemente eles não têm o que contar. Só que também eles deveriam cortar o arco da Tiffany, porque ele não tá de maneira nenhuma conectado ao que tá acontecendo lá na Casa Branca. E eu não vou mentir, eu me interesso por essa trama da Casa Branca. Eu acho legal o mistério das mortes acontecendo, deles tentando conter isso. É legal essa progressão, mas o tempo inteiro essa progressão é quebrada pra Tiffany fazer alguma piada. Eu acho que o Don Mancini se acostumou a fazer filme de uma maneira muito desleixada. Ele faz o filme, ele inventa um monte de coisas, mas na continuação talvez elas não apareçam. E ele acaba fazendo a mesma coisa na série. Só que na série é mais estranho, entendeu? Porque eu também acho que ele tem que cortar os arcos, mas ele podia dar um fim pras coisas, sabe? Acabou aqui. A Tiffany, ele perde a oportunidade o tempo inteiro de dar fim pra essa personagem. Por favor, acabe com esse momento. Com ou sem matança rolando, a festa de Halloween do Grant tem que acontecer. E aí os jovens vão pra dentro da Casa Branca, rola esse evento. A gente vê que o presidente tem visões com o falecido filho dele, o Joseph. Visões do filho dele usando uma fantasia de fantasma da ópera que ele usava no Halloween. E ali também está... É uma criança muito culta, né? Que é fã de fantasma da ópera. É, uma criança bastante peculiar. E o Chuck, sabendo disso, também se veste de fantasma da ópera e vai até essa festa de Halloween. E ali
é óbvio que vai rolar uma grande tragédia, que é o Chuck soltando os parafusos de um lustre. Lustre esse que é o mais perigoso da história do mundo, então ele deve matar uma meia dúzia de pessoas. Após essa festa, o presidente é obrigado a falar o que aconteceu para morrer uma galera, até porque isso não teve como esconder, então ele vai lá, mete um papinho. Enquanto isso, o Grant tá chateado com a Lexi, porque ele descobriu que na verdade o que ela queria era contato com o boneco do irmão dele. E aí ele pensa, nossa, eu achei que ela gostava de mim, mas ela só queria o boneco, boneco. Ninguém gosta de mim! Enquanto isso, a gente percebe que o Chuck tá realmente de mal a pior, porque ele está apodrecendo, envelheceu demais, perdeu muito cabelo, está cheio de rugas, virou praticamente o John Kramer sem boné. Você é muito feio. Mas um rei nunca perde a sua majestade, e mesmo assim, acabado, já na fila preferencial do banco, ele ainda consegue pegar uma enfermeira, tirar a água da garrafinha dela, botar desinfetante e matar a mulher. Por quê? Porque tem que ter morte em todo episódio e nessa temporada aqui eles não estão pra brincadeira, o objetivo é fazer mortes criativas a todo momento. Você já sentiu que nada mais tem graça? Essa temporada é sem pé nem cabeça, ela é bem doida, tem uma trama assim que pra mim é interessante, o lance do mistério envolvendo a Casa Branca, as mortes e como evitar, tudo isso é legal. Mas daqui a pouco você vai ver que isso vai escalonar em loucuras sobrenaturais e aí nada mais faz sentido e dane-se, a verdade é essa. Mas vou dizer uma coisa, até aqui, essa loucuragem da Casa Branca e tal, eu acho que talvez seja o melhor momento da série nas suas 3 temporadas. Concordo. Após alguns dias, Jake e Devon finalmente transam. E como é bom ver uma cena de sexo de 2 adolescentes, né? Alô, Polícia Federal! Ainda mais quando você pensa que não só esses garotos, mas a Lexi também, que estão sempre fazendo essas cenas, né, bem transantes assim, eles todos eram menores de idade quando eles gravaram essas coisas, né? Então começaram a gravar quando tinham 15, né? Eu não vou mentir que isso me causa um desconforto muito grande e eu acho totalmente desnecessário. Isso aqui pra mim é uma parada da série que não deveria ter. Eu acho realmente que não precisa na obra do Chuck chegar nesse nível com pessoas que têm essas idades, entendeu? Não tem necessidade, é meio desconfortável e não é divertido. É, assim, a Lexi na primeira temporada, se eu não me engano, ela fica despida várias vezes, ela transa não sei com quem, e pô, ela tinha 14, 15 anos. Não é legal, tá ligado? Não é bacana esse tipo de coisa. Sei lá, eu não curto, velho. Acho paia pra série, deveria ter tirado. Precisava ter feito isso. Mais leves, depois de terem transado, Jake e Devon vão até o doutor lá que tem conhecimento sobre Damballa e perguntam o que o Chuck quer, o que o Chuck fez. O médico fala que não pode revelar nada porque tudo isso é confidencial, é só relação médico e paciente, porém, eles pedem com jeitinho e o médico aceita. Eu não entendi isso aí. Ah, cara, eles insistiram um pouquinho, entendeu? Às vezes até tu molha a mão da pessoa com 50, 100 reais e tu consegue informações. Então vamos ajudar. E aí o médico revela que o Chuck tá de mal com o Damballa por causa daquele ritual de exorcismo e que agora o Chuck quer matar geral na Casa Branca pra impressionar o Damballa e que é isso que ele tá fazendo, ele precisa matar várias pessoas. E o médico ainda fala, se vocês querem derrotar ele, tem que derrotar logo, porque daqui a pouco ele consegue fazer as pazes com o Damballa e aí já era. E aí acaba tudo. E vou dizer, o Chuck tá trabalhando pra isso, porque enquanto os garotos estão falando com o médico, ele tá realizando o maior plano de sua história. Chuck consegue matar o presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles só tem uma coisa a mais que os outros, tem mais que se Na quarta morte do ator Devon Sawa nessa série. E aí você pensa assim, puxa, mas agora finalmente acabou, né? Isso porque logo que o presidente morre, o chefe de segurança bigodudo Warren Price chega lá e diz o seguinte: agora eu tenho um novo plano, vamos manter essa mentira trazendo um sósia do presidente pra cá. E quem é esse sósia? O Devon Sawa, mais uma vez. Tu tá aqui de novo, menor! E a ideia aqui é usar esse cidadão para manter as aparências e em determinado momento falar que ele está com um câncer terminal e por isso ele vai passar o poder para o vice-presidente. E aí esse sósia vai embora e ninguém nunca vai ficar sabendo que o presidente morreu. E o vice é interpretado por um ator que já estava na saga antes, né? Que fazia o pai da Lexi.
Eu não entendo. Ele não pode se safar de novo! Mas eles esqueceram de combinar isso aí com o Chuck. E o Chuck chega no ouvidinho do Henry e fala: cadê o cofre do seu pai? Me leva até lá. O garotinho leva o Chuck e lá ele encontra um revólver e também os códigos dos mísseis nucleares que o presidente dos Estados Unidos possui. Então ele vai ameaçando o Henry com uma arma para ir até a sala onde ele pode aprovar esses ataques. Joseph, o que tá fazendo? Para de me chamar de Joseph. Meu nome é Chuck, porra. E eu vou lançar as bombas. O Chuck, obviamente, vai tirar a vida de vários seguranças para chegar lá e quando ele finalmente consegue e tá prestes a lançar mísseis em vários países do mundo, olha que azar e olha que conveniência de roteiro. Jake, Devon e Lexi estão na casa junto com o Grant, ficam sabendo disso e vão até lá para impedir ele. Fala onde tá minha irmã agora! Vamos! Nessa altura do campeonato, Grant e Lexi se entendem, né? A Lexi fala: Grant, eu tava com segundas intenções, mas você é tão bonitinho, você é tão gatinho. Coraçãozinho, S2, eu amo muito. O pessoal chega na hora que ele vai apertar no botão pra explodir tudo, só que ele não consegue fazer isso a tempo e tudo que ele acaba explodindo é o Polo Norte. Vai se fuder, Papai Noel! Detonação bem sucedida, senhor presidente. Ele consegue explodir um pedaço do Polo Norte, mas Moscou e outras cidades que ele estava tentando atacar, ele não conseguiu. E na sequência, Chuck vira pó. E aqui a gente vê o espírito do Charles Lee Ray indo embora. E é um momento bem icônico da franquia, porque a gente vê o Charles Lee Ray, espírito velho, aqui saindo do seu corpo e tudo mais. Então, para quem acompanhou muitos filmes e muita série de Chuck, parece um momento de despedida. A série meio que vai dando a entender que ela tá chegando numa reta final. E eu descansaria finalmente. A série vira Os Fantasmas Te Divertem, porque daí começa a aparecer vários espíritos dentro da Casa Branca, de pessoas que já morreram ali, ou de pessoas que eram relevantes para a Casa Branca. E nesse momento, o Charles Ray acaba tendo um encontro com o Damballa, e ele fala pro Damballa: olha, eu quero voltar, entendeu? Eu fiz o que tinha que ser feito, matei uma galera e tal. E o Damballa fala: mas eu nem tava prestando muita atenção nisso e tal. E também teve aquele lance do exorcismo, né? Você se envolveu com catolicismo. Catolicismo? Sério mesmo? Não, isso foi um acidente. Mas Damballa dá ao Charles Lee Ray uma última oportunidade, uma última chance de retomar. Agora, como ele virou um espírito, Damballa pede a ele que mate como um espírito, porque é muito mais difícil, é muito mais fácil quando ele tem um corpo físico do que agora que ele é apenas uma alma penada. Mas ele fala: como é que eu vou matar seu espírito? E o Damballa fala: como você morreu na Casa Branca, aqui dentro você tem poder. Aquela história, tirado, ó, daqui de trás. Lógico que foi do c... Podia ser mais da onde? A aparição de fantasmas se torna muito mais comum na Casa Branca. Já tinha um lance do menino Henry ver fantasmas, do pai dele ver o Joseph, mas agora a coisa tá descontrolada. É fantasma pra tudo que é lado e eles chamam um médium pra verificar isso. É o Warren do Paraguai que chega lá... Parece o Gabriel da Batcaverna, né? Tá tudo certo. Parece muito o Gabriel da Batcaverna que chega lá pra dar uma averiguada na situação e parar com isso. E aí, quando eles vão organizar a sessão mediúnica, a gente vê o sósia do presidente tomando uma ruim. Isso porque ele gravou um vídeo onde ele finge ter câncer, onde ele mente pras pessoas que vai ficar o vice no lugar dele e tal. E aí quando ele vai embora, ele percebe que o Warren Price jamais vai deixar ele sair dali vivo, porque ele tem um segredo muito valioso. Então ele vai até um elevador, onde um dos homens do Price tenta matá-lo. Porém, ambos acabam morrendo quando esse elevador começa a ficar inundado de sangue enviado diretamente do além. A cena é linda, o elevador enche de sangue, uma das cenas mais legais da série e também uma das mais sem sentido. Chegou no momento que a série também já nem se preocupa mais de explicar como que isso está acontecendo, ou por que tá rolando. Simplesmente tiraram dois personagens dali. Simples assim. E o que eles explicam também é que o Price tinha um plano desde o início de pegar e substituir o presidente pelo vice, para acabar com o tal governo da transparência. Então esse era o plano. Mas o Price também faz isso da pior maneira possível. Ele é citado como um cara muito inteligente, que já participou de vários golpes e tal, um cara que manja, mas ele parece um imbecil. Você é um cocô. O
Os jovens fazem uma sessão mediúnica, o Charles Lee Ray aparece, invoca um chafariz de sangue, novamente, ele gostou de fazer isso? Não, aparentemente o galão de sangue tá barato nesse reino deles aí, tá? Tava na promoção, joga um monte de sangue falso na galera e eles pensam, o que vamos fazer? Como é que vamos parar ele agora que ele é um espírito? E aí eles têm a ideia de morrer, e aí um deles morre, vai virar espírito e vai poder lutar contra o cidadão no plano espiritual. Mas é paia, né? Morrer não é legal. Eu não quero morrer! Não é legal, mas aí o Warren Price tem a solução, uma droga experimental que permite ali realizar uma parada cardíaca forçada e temporária. A pessoa morre por alguns minutos e depois ele tem uma antidroga, uma espécie de vacina que faz com que a pessoa consiga acordar. Isso, ciência? Em paralelo a isso, a gente vê a cena da Tiffany indo lá para a injeção letal. Ela vai finalmente perecer, ela vai finalmente pagar por seus pecados. Quem está lá para averiguar isso e confirmar que vai acontecer essa morte é Nica Pierce, que finalmente vai ser vingada. Agora tu morre! Enquanto a Tiffany morre para deixar o plano terreno, o Jake morre para entrar no plano espiritual. Então a série faz esse negócio de rima visual das duas cenas acontecendo ao mesmo tempo. I hate to be, but you're gonna die. E eu só queria ressaltar que aqui pra mim tem a cena mais vergonhosa de toda a série, que é o Jake se preparando pra morrer. Aí o Devon tá do lado dele falando, ô Jake, pô cara, eu vou sentir muito sua falta e tal, não sei o que. Eu acho que você não deveria ir. E aí ele responde o Devon falando, Devon, nós somos os heróis, lembra? Nossa, que texto ruim. Meu Deus do céu. Me deu uma vergonha, uma sensação muito desagradável assistindo. Que bosta. Isso é loucura. Nós somos os heróis. Lembra? Como a gente falou, a série vai se encaminhando para um fechamento. E aí acontece o momento mais anticlimático de toda a temporada, porque a gente vai lá na Tiffany, ela está prestes a tomar a injeção letal, quando de repente a gente descobre que um dos guardas ali está influenciado pelo voodoo. E esse guarda é ninguém mais, ninguém menos do que John Wick. Então ele pega, mata todos os outros guardas que estão por ali e ajuda a Tiffany a escapar da prisão numa cena onde eles ficam correndo num fundo verde tenebroso. Cara, essa altura do campeonato eu acho que nem a atriz Jennifer Tilly queria estar nessa brincadeira. Ela tá tipo o Al Pacino no terceiro filme do Poderoso Chefão. Just when I think I'm exhausted, they put me back in. Cara, não consegue se tirar dessa merda, cara. Alguém vai querer pegar meu boleto? Esse momento da série... Putz, cara, que desperdício. Ele fez toda uma construção pra matar a personagem, tava pronto, tava redondo, e o cara vai lá e não consegue. Como é apegado às suas criações, o tal do Don Mancini, porra? Mata, né? Dá tchau pra algum, tem que vir todo mundo de todos os filmes pra série, cara. Ninguém morre de verdade. Alguém precisa controlar esse homem, não tem como. Seu filho da... Mas o Jake morre, eles injetam a parada nele, ele vai parar no plano espiritual e vai enfrentar o Charles Ray agora. Antes disso, no entanto, Jake encontra-se com o seu pai. E aqui o Devon Sawa pingou na conta dele mais um pix de $5 mil, porque ele volta pra interpretar o pai do Jake. E aqui eles vão ter um embate no reino espiritual, entendeu? Porque o pai dele vai chegar e vai falar, moleque, você é um merda, você não sabe atuar, você deixa essa série aqui uma merda. E o Jake, cara, ele olha pra isso e mostra evolução, porque ele diz assim, pai, eu perdoo você. Ele dá a outra face pro seu pai. Eu também te amo, pai. E assim, por mais que a gente não aguente mais esse personagem, a ideia do roteiro aqui, a resolução, mostrar o desenvolvimento dele e fechar o arco, até que é bem legal. Eu gosto dessa cena, tá? Porque eu acho que eles se perdoam ali no pós-vida. E também é uma referência, sei lá, quantas pessoas que não são aceitas pelos pais porque são homossexuais e tal, e às vezes a pessoa tem que morrer para no pós-vida entender que a família é importante. Então, esse momento do texto é uma conclusão boa do personagem, do drama que ele tinha desde a primeira temporada. Então, eu acho que, assim, é um momento que o roteiro brilha, manda bem. E o garotinho que faz o Jake não atrapalha na atuação, pelo menos, né? Ele nunca agrega, mas às vezes ele não atrapalha, o que já é positivo. Eu acho que essa foi uma bela vitória. No reino espiritual, Jake encontra Charles Lee Ray. E aí ele é levado até o cinema da Casa Branca. E ali rola uma espécie de homenagem ao personagem Chuck, porque a gente vai ver
todas as versões dele criança, adulto, velho, vários bonecos, vai ver Chuck careca, Chuck bombado, todos eles assistindo a momentos da vida do personagem Chuck, assistindo aos filmes, fazendo referências, fazendo piadas. Então, mais uma vez, rola um tom de encerramento aqui na série. O fim está chegando. Porém, a ideia do Jake é encontrar o Chuck bonzinho e convencer o Chuck bonzinho de tirar a própria vida. Porque se ele fizer isso no plano espiritual, aí o Chuck do mal, todo o Chuck, na verdade, não vai conseguir reencarnar. Jake? O que você tá fazendo aqui? Na verdade, eu tava te procurando. E ele realmente consegue encontrar o Chuck bonzinho, que não fica assistindo essas coisas de violência, ele vai para uma outra sala, o Jake vai até lá e vários outros Chucks surgem para impedir o Chuck bonzinho de tirar a própria vida, entendeu? Eles começam a tentar convencer, enquanto o Jake, na lábia, tenta fazer o boneco tirar a própria vida. Aí vira um bagulho meio Inception, o tempo que passa na vida real é diferente do tempo espiritual, o Jake tenta convencer o Chuck bonzinho a tirar a própria vida, enquanto todo mundo tá preocupado no plano terreno, porque o Price lá tá fazendo besteira, né? Porque esse cara só sabe fazer merda, né? E o tempo tá passando, o Jake só tem 5 minutos para ficar no plano astral. Pra sorte dele, o roteiro tem esse lance, entendeu? Que no plano astral ele fica quantos anos ele quiser, tá passando o tempo. Dentro de 5 minutos, este planeta explodirá completamente. E aí o Jake tá lá tentando convencer o Chuck bonzinho, até que depois de 27 minutos de papinho, o Chuck bonzinho revela que na verdade ele não é bonzinho coisa nenhuma, o interior dele continua sendo podre. Ele só tava segurando o Jake ali, distraindo ele para que o verdadeiro Charles Lee Ray saísse do plano astral e incorporasse justamente no corpo do Jake. Porque se passam os 5 minutos, o corpo dele vira um receptáculo aberto e o Charles Lee Ray, ó, entra lá. Ai, meu Deus, Jake! Graças a Deus! Jake finalmente acorda, mas quem está ali não é o Jake, e sim Charles Lee Ray. E aí o Zachary Arthur tem que usar toda a sua habilidade de atuação pra convencer a gente de que é o Charles Lee Ray naquele corpo, né? Ele tem que fingir que é o Charles Lee Ray se passando por Jake, entendeu? Então ele fala as coisas e ele... Opa, não foi isso que eu quis dizer e tal. E ele começa a enganar os garotos, porque ele fala o seguinte... Fui pro plano astral e descobri onde a Caroline está. Mas e a Caroline? Ele disse onde ela tá? Disse sim. Eu consegui o endereço. Escola de atores Sylvester Stallone. No meio dessa treta começa a pegar fogo na Casa Branca, porque o Price, o cara que não sabe o que quer da vida, quer queimar a Casa Branca. Mas aí aparece o tal do Grant e consegue parar esse maluco. E vou dizer uma coisa, a morte queimado já é uma das mais tristes que qualquer pessoa pode ter, uma das mais dolorosas. Agora, a morte queimado pelo fogo de CGI, essa daí dizem que é a pior. Enquanto isso, o trio de adolescentes vai até a casa do tal Wendell Wilkins, que é o cara que criou o boneco Camaradinha Top Wheel. Ele que desenhou, que idealizou lá em 1987, que fez várias versões e tal. Ele fez o bonequinho Good Guy porque o filho dele morreu anos antes e ele queria alguém para substituir o filho dele. Daí ele fez um boneco. Se eu não podia ouvir a risada do meu filho, eu pensei em fazer a minha parte e fazer outras crianças rirem pelo mundo todo. E esse velho é interpretado pelo John Waters, que tá fazendo uma segunda participação na franquia, já que ele já participou antes lá em O Filho de Chuck. Mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso. O grupo é levado até a casa do Wendell Wilkins e aí eles entram na residência e lá o Wendell Wilkins e Caroline identificam ele como sendo Chuck. Oi, Chuck. Fez permanente? Não vai durar? Naquele momento, o criador do Camaradinha Top Wheel revela que ele fez esse boneco e tal, e com o passar dos anos, vendo a quantidade de coisas grandiosas que o Chuck já fez, ele virou um adorador de Chuck. E agora, quando o Charles Lee Ray chega lá, no corpo do Jake, ele fala, felizmente eu guardei o protótipo original aqui, o primeiro Good Guy. E agora a gente vai finalmente poder passar sua alma para esse boneco. Graças a Damballa ainda tinha ele. Viva Damballa! Viva Damballa! Chegou num ponto que eu já não entendo mais o propósito do Charles Lee Ray. Agora eu sei que ele quer ficar vivo, entendeu? Mas aí ele quer ir pro corpo do boneco de novo porque ele entendeu que ele é boneco e não humano, né? Mas ele ia ganhar um corpo de um jovem, né?
Ele ia viver muitos anos naquele corpo. Eu não sei o que você quer e não me importa. E a Tiffany? Tem o protótipo dela também. Tiffany, aliás, que aparece ali no corpo de Jennifer Tilly. E a gente pensa, meu Deus, não morre nunca essa praga? Como é que ela foi parar ali, cara? Mandaram um zap pra ela? Ela tava no Texas. Boa pergunta. Acaba, pelo amor de Deus, acaba! E só um ponto, tá? Antes, o Zachary Arthur tava sendo o Chuck fingindo que é Jake. Agora, Zachary Arthur vira o Chuck. E eu vou te dizer uma coisa, o que esse menino atua mal é palhaçada, tá? Eu sou Charles Ray. Eu vou acabar com você. Muito ruim. Mas a gente vai mudar isso agora, porque por experiência própria, possessão humana tem seus problemas. Eu vou embora! O ritual é feito, a Tiffany surge, a cena corta e a gente vê mais uma pessoa aparecendo nessa casa. Aparentemente, tava rolando uma live, porque todo mundo começa a chegar nessa casa, todo mundo descobre que tá rolando algo ali. Era na época do evento do Facebook. Fizeram um eventinho no Facebook e Nica Pierce chega até o local. A Nica, mais locada que o joelho do Neymar, tá lá pra fazer não sei o que também, porque ela também não tem muitas ferramentas pra trabalhar, né? A Nica, a vida dela é isso. Tiraram toda a família dela, tiraram as pernas dela, tiraram os braços, tiraram tudo. Então, tiraram o c... dela também. Não tem meu c... Você sabia que ela não tem meu c... Costuraram o c... dela. Costuraram o c... dela. Que coisa terrível. Na maldade. Tá sofrendo mais que o Bob Esponja lá abandonado. Não tem nem explicação, cara, ela não tem mais o que fazer da vida dela. Então ela vai até essa casa, ela viu o evento no Facebook, que ia rolar, né, esse grande ritual de voodoo. E quando ela chega lá, Charles Ray já tá no boneco e já foi embora, entendeu? Já não tem mais ali Chuck, não tem o Wendell Wilkins, não tem Caroline e também não tem Tiffany. Só que ela começa a ouvir alguns gritos dos garotos. E aí ela pensa assim, ué, cadê esses jovens? E quando ela olha pro lado, quando ela tira uma cortina, estão ali Jake, de volta, né, ao plano terreno, Lexi e Devon. Só que agora eles não estão nos seus corpos, não. Eles estão nos corpos de bonequinhos muito mal feitos de CGI. E vou dizer uma coisa, que parada bizarra esses bonecos, tá? Dá até um mal-estar se ficar olhando muito. Ele tá bem atrás de você, Nica! Que coisa horrorosa! Enquanto isso, Caroline está num carro junto com o Chuck e a boneca Tiffany. Boneca Tiffany e Chuck se beijando no banco de trás. E aí a temporada termina assim, deixando um gancho pra próxima. Porque vai ter quarta, né? Não vai, cancelou! E o homem deixou um gancho desses com os jovens virando boneco e com os bonecos indo embora se beijando. Cara, a temporada inteira tem um tom de fechamento. Vários momentos que eles podiam ter encerrado essas histórias e esse arrombado desse cidadão me deixou tudo aberto pra uma temporada. Você tinha um trabalho, só um! Esse maluco é muito doido. Por que ele não pega e encerra as coisas, tá ligado? Ainda termina com uma piadinha deles falando assim, se você quer uma quarta temporada, ligue em tal número pra apoiar e não sei o que lá. Já tava de mal a pior. A audiência já tava baixíssima. E este arrombado não termina a série dele, cara. Pô, quer fazer um gancho no final? Bota o gancho, mas pelo menos finaliza alguma coisa. Pouco tempo depois do cancelamento, Don Mancini publicou nas redes sociais dele que o Chuck voltará, como sempre voltou. E eu realmente acredito que em algum momento o Chuck vai voltar, a gente vai ter aí, de repente, algum filme direto para streaming, com certeza vai ter algum streaming que se interessa, e aí talvez ele retome isso e tudo mais, mas é que, cara, chegou num ponto onde o rabicho tá tão longo que não tem, cara, tem que cortar isso aí e começar uma nova história. Como é que vai lançar um filme agora do Chuck que tem que retomar todas essas coisas de temporada de série, de filme, porque o cara fez uma montanha de coisa também, né? Ele foi somando todos os personagens de todas as produções e virou um monstro. Talvez eu tenha sido cruel com você. Sabe a impressão que me dá? Que essa série do Chuck é tipo uma grande sopa. Na primeira temporada era uma sopa que tinha vários elementos, tinha milho, tinha uma carninha, uma cenourinha. O pessoal foi se alimentando e aí ele pensou assim, cara, tem que fazer mais sopa, entendeu? Aí ele bota só água pra segunda temporada. Chega na terceira temporada, ele bota mais água ainda. Já não tem mais um negócio gostoso, é só água, é só ralo. É ralo. E esse cara ainda assim não tem a decência de jogar fora ou de terminar essa merda dessa sopa, cara. Ele deixa aberto isso aí ainda. Calma, cara. Fica calmo. Não. A sopa tem seus momentos saborosos, entendeu? O problema é que nem tudo é tão bom. Isso me deixa triste de verdade.
Com 200 pontas soltas, assim termina a terceira temporada e também a nossa saga aqui de Chuck no Piuí. É bem possível que no futuro apareça alguma outra produção de Chuck, como o Léo comentou, e a gente vai voltar aqui. Mas essa série mesmo acabou, né? Personagens como Devon, Jake e a garotinha Lexi, não tem mais, isso aí já era. O que deixa um gosto muito amargo no fim dessa terceira temporada. Eu acho que ela tem um ritmo mais eficiente que as outras duas, tem bons momentos, tem coisas divertidas, só que realmente a incapacidade do realizador Don Mancini de botar ponto final em algumas coisas faz com que a gente encerre isso aqui com a sensação de que assistimos tudo para nada, já que todas as histórias sempre desembocam em novas coisas e elas nunca têm um fechamento. Ele podia ter dado pra gente um final satisfatório aqui, mas mais uma vez o que ficou foi uma grande ponta solta. Que tristeza. E assim, eu sei que vocês estão esperando um ranking das melhores coisas e piores de Chuck, mas eu acho que isso pode virar um papinho lá no canal PeeWeeCast, que se você não conhece, você deveria conhecer. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Lá a gente pode falar um pouco mais do que, sei lá, 3 minutinhos aqui, eu e o Léo, a gente pode discorrer um pouco mais do porquê que um é melhor do que o outro, então inscreva-se lá que em breve a gente pode lançar esse vídeo, até porque a gente tá precisando gravar papinho, né, Léo? Mercenários? Vai rolar, o link tá aqui na descrição, acessa lá o PeeWeeCast que a gente vai ter esse ranking muito mais completo por lá. Nós vai descer, descer lá, descer no finalzinho do ano, os bombons tão bronzeando pra chegar e morder. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta qual é a sua produção favorita de brinquedo assassino. E não se esquece de conferir aqui na descrição os links que vão levar você para as nossas redes, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, onde teremos um papinho sobre Chuck.